Bom dia a todos. Obrigado aí pela participarem, por nos prestigiarem nesse evento. Aqueles que eu ainda não conheço, meu nome é Tiago Pastor, eu sou sócio aqui do escritório Rolim Goulart Cardoso. É um prazer receber a todos vocês aqui novamente. Temos aqui o nosso público presencial, temos também um público grande online nos acompanhando. Essa nova realidade que nós temos nos adaptado também de fazer os eventos. A gente sempre faz questão no escritório de ter o presencial também, porque é uma oportunidade, né? Às vezes a gente até conhecer as pessoas que a gente trata no dia a dia, mas ainda não conhece, e às vezes as pessoas do próprio escritório que a gente demora um pouco a conhecer. Mas, enfim, a gente também tem empresado para fazer os eventos online, onde é mais fácil, né, hoje em dia, as pessoas poderem participar e poderem ter essa interação conosco. Então, muito obrigado a todos que tiveram o trabalho de vir aqui participar conosco e também a todos aqueles que acompanham com a gente online. O evento, nosso escritório tem periodicamente feito eventos dessa mesma natureza, é sempre muito proveitoso para a gente, tanto em termos de temas atuais, que sejam de interesse dos nossos clientes, parceiros, colegas, e também no ambiente pessoal, como eu falei, de ter a oportunidade de a gente se conhecer e trocar algumas informações. O nosso evento aqui hoje sobre os desafios e oportunidades no mercado de carbono no Brasil. Faço questão de agradecer a todos que nos apoiaram aqui na organização do evento, o pessoal do nosso corpo administrativo e principalmente os nossos parceiros aqui, a Apsis Carbon, que está conosco no evento, aqui na figura da Renata, do Fabiano, dos demais colegas que participam e que vocês vão ver ao longo das apresentações, o notório conhecimento técnico, o que eles têm e podem agregar em relação a esse tema. Importante dizer também, o nosso escritório, acho que muitos de vocês já estão conosco, já conhecem, mas, enfim, nosso escritório está completando 30 anos de atuação esse ano. Para a gente é uma honra, é um prazer, né? A gente vai sempre fazer esses eventos, continuamos fazendo e levando aos nossos clientes e colegas a questão de temas que sejam mais interessantes e proveitosos ao dia a dia, à rotina de vocês. Então, o escritório, nesses 30 anos de atuação abrangente na área empresarial, uma das áreas que a gente tem mais desenvolvido ao longo desses anos do escritório são as áreas relacionadas à parte ambiental, à parte regulatória de energia e a mudanças climáticas, todas elas hoje fortemente vinculadas às áreas de ESG, né? Ambiental, social e governança. Então, são temas que a gente tem tido cada vez mais demanda dos nossos clientes e interessados, e a gente sempre tenta trazer também a nossa forma de atuação de forma complementar, não só ao viés jurídico, mas também ao viés técnico de parceiros qualificados que a gente tem a oportunidade de conhecer e trabalhar no mercado. Desculpe, o ar-condicionado está acabando com a minha voz. Eu não estava mais acostumado. Bom, antes de eu passar a palavra aqui aos colegas, aos palestrantes que vão poder abordar o tema, o conceito do que a gente vai tratar aqui hoje, né, se a gente for fazer uma breve digressão em relação ao tema de mudanças climáticas, o Brasil sempre foi um país protagonista em todas as negociações internacionais sobre clima, e, sobretudo, se a gente for pensar em mercados de carbono, reduções certificadas de emissões, o Brasil sempre teve um papel destacado em todos os tratados internacionais. Se a gente for voltar um pouco mais no tempo, se a gente for tratar ainda na época do protocolo de Quioto, como o Brasil foi um dos principais propositores e articuladores no desenvolvimento do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, que foi onde a gente tem todo um novo viés de exploração de mercado de carbono mundial. Naquela época, ainda no cenário de protocolo de Quioto, em que os países anexo 1 tinham as obrigações e podiam cumprir as suas obrigações de redução implantando, incentivando projetos em países que não tinham. Depois, com o Acordo de Paris e atualmente nas discussões que nós temos tido nas últimas reuniões de conferência das partes, que todas nós acompanhamos com as nossas equipes qualificadas, o que a gente tem visto é toda uma nova realidade em relação a esse mercado. O Brasil hoje também tem as suas metas nacionais a serem atendidas, e se por um lado o Brasil passa a ter novas obrigações, ele também passa a ser muito atrativo a uma série de potenciais de negócios e articulações relacionadas ao mercado de carbono. Então, o nosso intuito aqui hoje, né, a ideia que a gente teve de fazer o evento, foi tentar traduzir isso de forma mais objetiva aos interessados, e a gente poder efetivamente entender junto com vocês quais são essas oportunidades, o que pode ser desenvolvido no Brasil
e de que forma a gente pode apoiar, tanto no viés jurídico quanto no viés técnico, e até um pouco mais do que isso. A Vivian, a Maria e o Fabiano vão poder dizer aqui o que a gente vai ter de perspectiva, né, de oportunidades que vão se abrir aí, já existem e vão se abrir ainda mais nos próximos anos, e que a gente tem certeza que pode ser toda uma nova realidade de crescimento do mercado de carbono no Brasil. Então, eu agradeço novamente a todos vocês. Eu vou passar a palavra à Renata, que é presidente da Apsis Carbon, que vai falar algumas palavras a respeito da empresa, e depois eu volto só para a gente estabelecer algumas regrinhas aqui e abro, obviamente, para os palestrantes, que é o que vocês todos querem ouvir, com certeza. Obrigado. Obrigada, Tiago. Bom dia a todos. Queria agradecer a todos aí pela presença, quem está online acompanhando a gente também. Obrigada, Rolim, pelo convite e pela parceria de longa data. Acho que é muito bom a gente ter esses momentos aí de discussão. O Tiago depois vai explicar como é que vão funcionar as perguntas. Eu espero que seja uma troca, realmente. Falando um pouquinho da Apsis Carbon, né? A Apsis Carbon é um braço de sustentabilidade da Apsis Consultoria. A Apsis sempre procurou evoluir acompanhando a evolução do mercado, o que o mercado estava demandando, e foi dentro desse contexto que surgiu a Apsis Carbon, né? Hoje já é uma realidade, né, que a gente vem, a nossa interação com o planeta, ela vem evoluindo, vem se transformando. Dentro desse contexto, o caminho do capital começa também a ser redirecionado. Dentro disso, surgem oportunidades para uma economia de carbono neutro, né, onde a gente começa a ter uma nova geração de valor aí para a sociedade e para as empresas, para os acionistas. E foi muito dentro desse contexto que a Apsis Carbon surgiu, né? A Apsis Consultoria teve a oportunidade de, lá em 2006, desenvolver seu primeiro projeto de carbono. Naquela época, de lá para cá, o mercado, eu tive a oportunidade de participar pessoalmente desse projeto. De lá para cá, é incrível ver como é que o mercado evoluiu, né? O mercado ele tinha paralisado totalmente e ele vem se transformando. Então, a gente que estava lá nesse início e vendo a maturidade do mercado nesse contexto, é muito interessante, né? Hoje, quem escuta falar de crédito de carbono pela primeira vez, ainda tem uma certa desconfiança, espera aí, mas será que vai em frente novamente? Realmente tem uma diferença. A gente não sabe ainda para onde vai, não tem como exercer essa futurologia aqui, mas certamente a maturidade do mercado ela é muito diferente e já se começa a ver, com esse caminho do capital evoluindo, né, uma transformação realmente na geração de valor para a comunidade e para os acionistas. Então, a Apsis Carbon nasceu para a solução de problemas, né, transformar problemas em soluções, trazendo oportunidades dentro desse contexto do mercado de carbono. E aí eu vou deixar o Fabiano explicar, que é o nosso grande especialista aí nesse mercado, mergulhar um pouquinho no mercado de carbono e nas oportunidades que esse mercado vem trazendo. Obrigada. Obrigado, Renata. Bom, então, antes de passar aqui aos palestrantes, pessoal, só queria pedir a colaboração de vocês. Nós vamos ter 3 painéis aqui sendo apresentados, e a gente organizou da seguinte forma: cada um dos palestrantes terão 20 minutos aqui para poder apresentar, e, ao final, a gente vai abrir a possibilidade de perguntas, questionamentos que vocês, eventualmente, tenham, e fiquem, obviamente, à vontade para fazê-lo. Aqueles que estão presentes, eu peço que encaminhem, por favor, ao Lucas. Levanta a mão aí, Lucas, por favor, que é o nosso colega aqui, que vai poder receber, e ele passa para mim. Aqueles que estão online, nós temos aí o chat aberto também, fiquem à vontade para encaminhar os seus questionamentos. Eu só peço que se identifiquem, obviamente, coloquem para quem eles estão direcionando a pergunta, que a gente vai fazer uma triagem aqui também, e faz questão de passar ao final, ok? Então, bom, abrindo então as palestras, o nosso primeiro palestrante é a doutora Maria João Rolim, sócia fundadora do nosso escritório, que é economista, advogada, Visiting Scholar no Center for Climate Change Law, da Universidade de Columbia, em Nova York, e é doutora em energia pela Universidade de Dundee, na Escócia. Fazer um mini currículo seu é difícil, Maria, mas, enfim, acho que funcionou. Pois é. Então, Embim... Muito obrigado, Maria, mais uma vez pela colaboração, e fique à vontade aí.
Bom, obrigada, Tiago. Se quiser passar os slides. Vou ter que levantar. Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez a todos que estão aqui. Não vou repetir, aos nossos convidados também. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar, nesses 20 minutos, trazer um pouquinho mais de teoria, né, um pouquinho mais da base do mercado de carbono, sob a perspectiva um pouco mais teórica mesmo. E já peço antecipadamente desculpa se eu estiver ensinando Padre Nosso a Vigário, né? Porque tenho certeza que muitos já sabem essa parte. Mas a gente combinou de eu fazer essa parte, e depois a gente entra mais profundamente, que assim a gente dá uma nivelada também em todo mundo, porque, afinal de contas, não é para os advogados, às vezes, uma questão que a gente lida dia a dia, né? Nem todos os advogados lidam com isso. Para você, certamente, deve ser, para a gente, não. Bom, eu vou tentar aqui passar nos meus 20 minutos as características aqui do mercado de carbono, qual que é a ideia por trás do mercado de carbono. Eu passei aqui rapidamente, minha obrigação institucional, passar um pouquinho do escritório. Eu sou uma das sócias fundadoras do escritório, esse ano faz 30 anos, e a gente tem 4 unidades no Brasil, parcerias fora do Brasil também, e atuamos em 19 áreas. A gente não atua em todas as áreas, mas todas aquelas relacionadas às empresas e às corporações, a gente foi atendendo aos poucos, de acordo com a necessidade dos próprios clientes. Ou seja, a gente não sentou um dia e disse, vamos fazer essa área. O mercado vai evoluindo, e aí, para atender melhor nossos clientes, a gente começou a fazer outras áreas, e quando a gente se deu conta, a gente fazia várias áreas, porque as empresas hoje têm, né, esse leque, essa amplitude de atuação. A gente destacar aqui um pouquinho da nossa cultura, que é muito baseada nessa forma abrangente de atuar, mas muito focada no detalhe. É uma característica do escritório, a gente se preocupar com o detalhe do trabalho, com o detalhe da entrega que a gente tem para os clientes e formar parcerias com os nossos clientes ao longo dos 30 anos. A gente tem muito orgulho de ter alguns desde o início do escritório e que ainda são grandes e atuantes clientes do escritório. Aqui eu vou passar, porque a gente já falou, e vamos direto, que é o que a gente vai falar um pouquinho. A gente vai falar mais do relatório do IPCC, né? Por que precificar o carbono, o papel do mercado carbono, tipo de precificação, precificação pelo mundo, tipos de mercado. Não se assustem que não é tão grande a apresentação, um pouquinho de entender o artigo 6º aqui, e os aspectos que são essenciais para a gente ter um mercado de carbono efetivamente. Bom, o relatório aqui do IPCC, de 2023, infelizmente, mostrou que a gente não está exatamente no caminho certo. É bom a gente sempre lembrar que, apesar de ser um negócio, de ser um business, a ideia por trás de toda a questão da sustentabilidade e do próprio crédito de carbono é a gente tentar mitigar ou parar, né, o efeito das mudanças climáticas, a gente reduzir. Eu acho que, às vezes, é bom lembrar isso, porque a gente acaba esquecendo quando o negócio vai tomando forma, a gente tem outras formas. Então, a ideia é realmente reduzir as emissões e a gente poder ter um planeta melhor. É isso que é o objetivo. No meio do negócio, a gente vai avaliando outras alternativas, as empresas vão vendo, vai virando business e tem que virar mesmo, mas já é muito, mas a gente tem que ter em mente que a gente precisa, que toda a ideia dos tratados, a ideia do relatório é que a gente precisa aí tratar e lidar com algumas mudanças que já são inevitáveis, ou seja, a gente tem que ter uma parcela bem grande de adaptação. A gente já sente isso na pele, eu digo literalmente na pele, né? Eu estava em Nova York em abril, estava fazendo 30 graus um dia lá, uma coisa completamente fora do comum. Estava todo mundo felizinho, né? Verão lá, fora de época, mas estava todo mundo assustado também de perceber como estava quente, como está chovendo menos, etc. E em outros lugares chovendo muito, queimadas. Uma semana depois que eu saí de Nova York, também teve uma queimada no Canadá que simplesmente mudou o ar da cidade. Então, é isso que está por trás um pouco. Então, algumas coisas a gente já tem que estar adaptados, vai ter que fazer, investir em adaptação, e outros a gente vai ter que ter para mitigar realmente a emissão de gás. Então, o relatório aqui mostrou que a gente não está tão bem assim, né? Não está seguindo tão bem o script, então a gente está um pouco atrasada aí para tentar conter a temperatura em 1,5, né? Que era o objetivo, ou abaixo de 2. Emissões no Brasil... É interessante a gente notar, porque, na maioria dos países, o setor que mais emite é o de energia.
No Brasil é um pouco diferente, o que não quer dizer que a gente esteja excelente. O nosso setor elétrico é bastante limpo, né? Em torno de 80% limpo, e o setor de energia, que inclui o elétrico, também é bastante limpo comparando com o mundo, né? A gente tem uma matriz comparativa com o mundo bastante limpa. Mas a gente tem emissões, sim, de outros setores e também do setor de energia, particularmente da área de transporte. O nosso transporte todo é baseado muito em diesel, enfim, e não só o setor elétrico. Mas a gente tem aí da agropecuária e mudança do uso da terra como grandes emissores. Então, a gente não está tranquilo. Eu digo isso porque a maioria dos eventos, eu trabalho na área de energia, a gente sempre acabou acomodando na ideia de que a nossa matriz é limpa. A nossa matriz ainda tem muito para trabalhar. E muitas oportunidades também, né, de investimento, de trabalho, mas a gente tem muito aí que limpar a própria matriz. Mas não é um desafio, como a gente vê em alguns países do mundo, onde realmente eles têm que inverter totalmente a matriz deles de energia, a matriz elétrica, tirar o gás, tirar o carvão. São outros desafios, mas igualmente difíceis, digamos assim. E por que precificar o carbono? De onde que veio essa ideia? Bom, por trás da ideia de precificar o carbono tem a teoria da tragédia dos comuns, que a gente chama, né? Uma teoria econômica que o objetivo é internalizar aquilo que não está no preço, as externalidades, aquilo que não está contabilizado. A ideia da tragédia dos comuns, eu acho tão engraçado esse nome, porque é uma tragédia mesmo, né? É que as pessoas individualmente não conseguem fazer uma alocação eficiente dos recursos coletivamente. A gente tem um pensar individual que não necessariamente leva à melhor alocação de recursos, no sentido de eficiência, de bem-estar, e um conceito mais moderno aí de eficiência, que não é só econômico, né, mas de bem-estar social, se a gente pensar coletivamente. Por exemplo, todo mundo sentou ali, porque todo mundo preferiu sentar no fundo. Se a gente pensasse coletivamente, talvez a gente distribuísse pela sala toda para usar melhor as cadeiras. Então, é mais ou menos isso. Cada um escolheu o seu lugar individualmente, mas se a gente pensar qual a melhor forma de ocupar essa sala, a gente faria outro arranjo que talvez fosse mais eficiente sob a perspectiva de usar as cadeiras e usar o espaço. Então, é mais ou menos assim. Se poucos usam, pode ser que a gente também não esteja usando eficientemente o recurso, mas tem abundância de recurso. Quando todos começam a tomar suas decisões, coletivamente, a gente pode estar levando a um desgaste, a um mau uso, a uma ineficiência. E por quê? Porque ninguém está pagando pela externalidade, pelos custos que não estão embutidos lá. Então, ninguém tem essa sensação de economizar ou de usar eficientemente, porque isso não está quantificado. Se eu colocar o preço, no exemplo que eu dei de cada cadeira dessas, a gente já vai pensar duas vezes. Nossa, por que tem tanta cadeira vazia? Por que a gente não pôs menos cadeira? Por que a gente não alocou? Se eu colocar o preço do espaço, já é outra forma de raciocinar também, mas aí a gente teria que coletivamente tomar uma decisão. Acaba que o coletivo ou é regulação ou é colocar o preço. São as formas aí de colocar o preço da cadeira. Todo mundo vai pagar um pouco da cadeira que não está usada, por exemplo, que não está sendo utilizada. E por que, então, precificar ainda? Tem vários motivos para o Brasil como país. Sob a perspectiva do comércio exterior, aí, a gente está hoje, já foi aprovado, mecanismos de ajuste de carbono na fronteira, que vão afetar, são taxas, no fundo, é tributação de tudo aquilo que não for sustentável e tiver no mercado internacional. Isso vai afetar as commodities do Brasil, então, o Brasil vai perder, se não tomar uma certa posição de liderança, ele vai perder muito no mercado internacional, especialmente das commodities de aço, que o Brasil exporta, as commodities agrícolas também. Competitividade global, aí muito relacionada ao que o Tiago estava falando, que o Brasil sempre foi protagonista, mas se ele não usar o que ele tem agora de vantagem, ele tende a não ser mais, outros são. O Brasil tem uma matriz muito limpa, uma situação de recursos muito privilegiada, mas não é o único no mundo. Tem outros lugares que também têm essa situação, e alguns que não têm tão privilegiada, mas que estão usando, talvez, de uma forma mais eficiente que o Brasil para aproveitar as oportunidades. A liderança climática também, o Brasil quer ter esse papel, e ele tem uma NDC, né, que é um compromisso que ele assumiu para cumprir,
E hoje já se estima que 16% aí das emissões do Brasil são passíveis de precificação. Então, a gente tem pouco ainda, a gente não usa muito disso. Eu acho que o Fabiano deve ter dados melhores aqui, mais concretos para vocês. Baratear a transição para net zero, porque se você precisa chegar na questão de net zero de emissões, o crédito de carbono te possibilita baratear no sentido de custear essa transição. É uma receita adicional, é valorizar, é trazer para dentro do preço, para a mesa, quantificar o bem-estar também e a positividade de trazer isso para um preço para ajudar a financiar essa transição. Atração de investimentos, né, que a gente vai ter vendo aqui, que é muito importante, e desenvolvimento sustentável, porque a própria economia do crédito carbono traz também uma receita que pode ser reinvestida. Tá? Hoje já a gente vê aí que tem 56 bilhões gerados só em 2020. Então, é muito dinheiro na mesa que a gente precisa, que a gente não vê tão bem como a gente individualmente, né? Acho que a gente está tendo essa noção, acho que a Renata estava mencionando, né? Como o mercado amadureceu. Como antes era uma coisa de um projeto aqui, outro ali, e hoje você vê um negócio realmente com muito dinheiro na mesa. E também para possibilitar uma transição justa, a Renata também mencionou a questão de hoje a gente já conseguir ver o valor social, o valor não só para o shareholder, mas para os stakeholders em geral, né? A comunidade, o país em si, e isso também vai proporcionar uma transição mais justa. E em torno de 23% das emissões globais de gases de efeito estufa estão precificadas. Esse artigo aqui saiu ontem, tá? É do Instituto Talanoa, a diretora de lá me mandou, e eu achei bem interessante. É um artigo que saiu ontem sobre o mercado de carbono, e ela falou de um jeito muito acessível, por isso eu coloquei o link aqui para vocês. Tá? E a importância aí... Bom, o mercado incentiva a redução de emissões, certo? Ele sozinho não resolve nada, é bom a gente ter em mente. Não é o mercado que vai resolver o problema de emissões, mas ele incentiva, é um mecanismo que incentiva a redução de emissões, estimula investimento em tecnologia limpa na medida que você permite tempo àquelas indústrias que também não são mais, que a gente chama, difíceis de descarbonizar, ter um tempo para elas poderem abater, né, as próprias emissões delas, enquanto elas também investem em nova tecnologia, e contribui aí para a preservação da natureza de uma forma ampla. A gente está falando hoje em dia muito mais em biodiversidade, em outras questões, não é apenas as emissões, é o meio ambiente de uma forma mais ampla. As formas de precificar carbono que a gente tem, eu gosto de trazer essa figura, porque ambas são de mercado. Às vezes as pessoas falam, é pelo mercado ou por tributação. Não, tributação e o mercado de carbono são formas de mercado de precificar o carbono. A diferença é que a tributação, você paga uma taxa para emitir, então a gente sabe quanto que é a tributação, mas não sabe como que o nível vai ficar, o mercado vai acabar fazendo isso, ou seja, se você tem que pagar uma taxa a mais, você vai raciocinar sabendo que você tem aquele custo a cada emissão que você tem. E no mercado de carbono a gente faz o contrário, a gente estabelece o teto do que pode emitir e o povo que lute, né, para ficar no teto. Então, são formas diferentes, mas ambas são de mercado, ambas são precificações pelo mercado. O mercado acaba precificando isso de uma certa forma, internalizando esses efeitos. Tá? As precificações pelo mundo variam, né? Alguns países, todos, a maioria, né? Você vê que tem um vácuo muito grande ali na África, e os países que têm estão menos desenvolvidos, assim, mas você tem todos os países ou pensando ou já tendo algum tipo de tributação ou de mercado de carbono, ou ambos, ou as duas formas, que, na verdade, dizem que assim, a pesquisa indica que é mais eficiente é você ter até os dois. Mas a gente sabe que tributar é sempre politicamente mais sensível, você colocar um novo tributo em todo lugar, é sempre... E a gente teve exemplos, quando tentaram tributar na França, por exemplo, gasolina deu, a revolta que deu, o Chile também passou. Então, tributar é sempre um pouco mais complicado politicamente, mas é bem efetivo quando você consegue fazer a tributação. E o mercado de carbono, por outro lado, ele dá mais tempo, porque se você pensar em tributação, se a gente baixa uma lei hoje que vai tributar amanhã, tem que pagar amanhã.
né? E o mercado de carbono, você possibilita um pouco mais de tempo para as indústrias se acomodarem e também poderem fazer essa transição e procurarem soluções. A dificuldade o preço passa a ser uma variável muito importante, porque se for abaixo, não vai funcionar. Se for muito acima, também não vai funcionar. Ou seja, precificar fica difícil. Não difícil, fica essencial para funcionar, né? Já tem várias precificações pelo mundo, né? 68 aí de carbono implementadas, 34 de trade systems, né? De emission trade systems, que no fundo é um tipo de mercado, e 37 de imposto, e 23% aí que eu já falei que está cumprindo, que está sendo precificado já, né? Aqui a gente tem sempre é uma confusão a gente entender a relação entre esses mercados. Não só uma confusão, mas uma dificuldade. Porque se a gente pensar que a gente gostaria, idealmente, de ter um mercado mundial, que todo mundo funcionasse igual, que é o ideal, mas o ideal é para ir buscar, não quer dizer que a gente vai chegar lá. E essa é a grande dificuldade quando a gente passa do arcabouço de mudança climática, da United Nations, porque a ideia é que se chegue num acordo com 197 países, o que é bem difícil de fazer. Acho até que já avançamos muito, apesar de ser insuficiente com o Acordo de Paris e com o artigo 6º. Então, lá nesse framework, a gente tem o artigo 6.2, lá, a parte do acordo que trata de negociações entre governos, o 6.4, que trata entre privados e governos, mas é um mercado de carbono em formação que está sendo discutidas as regras. Ele não é exatamente obrigatório, ele não é um mercado regulado, ele é, de certa forma, voluntário, e parte da ideia das NDCs dos países, parte da ideia dos governos. Quem assinou o tratado, quem é parte do tratado, são os governos. As empresas privadas não são signatárias do Tratado de Paris, né? É um comércio entre Estados, podendo também se valorizar aí das empresas e dos projetos das empresas. O nacional ou regional seriam os regulados, efetivamente, né? A gente, no Brasil, não tem um mercado regulado ainda, né? A Vivian vai falar um pouco sobre isso. A gente tem uma experiência parecida, que é o Renova Bio, que é um mini mercado regulado, porque tem obrigações, mas é só para um setor, então ele não é exatamente um mercado regulado, mas ele é o que mais se aproxima hoje aí no Brasil do mercado regulado, tá? No mercado regulado, você tem o governo, que ele faz a regulação, ele diz quais setores vão entrar e em quanto tempo, e a ideia é que ele dê permissões de emitir, e, com base nessas permissões, a gente tem um balanço do que a gente pode emitir em conjunto. E, dali, quem emite mais vai comprar de quem emite menos, e esse é o mercado regulado. Mas tem multas, tem uma série de regras para ele funcionar. A gente ainda não tem isso no Brasil. E tem o mercado voluntário, que são aqueles mercados de projetos que vão fornecer offsets, que vão fornecer um título para que as pessoas que emitem possam abater. Então, são mercados diferentes que têm uma interligação, mas são diferentes, são 3 tipos diferentes de mercado, tá? A gente espera e a ideia de ter uma harmonização, e juridicamente, regulatoriamente, é muito importante você falar de regras que se comunicam, para a gente poder ter essa fungibilidade entre os diversos títulos, entre os diversos mercados, para aumentar as possibilidades aí de compensação. Tá? O mercado regulado, então, um instrumento que é implementado a partir das metas do governo. Então, cada país fez suas metas, então ele estipula e faz um estudo específico de quanto que ele precisa para atingir aquelas metas, e, a partir disso, ele passa a ter permissões para os setores emitirem, de acordo também com cada setor, e, como eu disse, acontece esse trade a partir de quem emite mais, quem emite menos, acontece esse comércio de emissões, né? No mercado voluntário, parte muito projetos e crédito de carbono, as empresas que não sujeitas ao mercado regulado, que queiram compensar suas emissões, e por isso que é voluntário, né? Ele tem a opção aí de comprar créditos ou offsets.
Mas é voluntário no sentido que é um setor que não esteja submetido a uma regulação. Uma vez que está submetido, ele não é mais voluntário, ele tem que cumprir, tem regras, etc. Né? E é muito importante aí, dentro deles, eu não vou avançar, que acho que os outros vão falar, a questão da certificação para você garantir a integridade, a permanência e a adicionalidade do crédito. Porque, senão, realmente, a gente está chovendo molhado, é só trocar e ficar no 0 a 0. A ideia é mitigar a mudança climática, ou, né, adaptar. Então, é muito importante que o crédito seja íntegro, ou seja, que, de fato, esteja fazendo essa mudança, que tenha uma permanência, que não seja uma questão temporária, e que forneça adicionalidade no sentido de que, sem o projeto, o resultado não aconteceria, o resultado de emissões. A adicionalidade é um conceito um pouco difícil, um pouco teórico, mas ele cada vez mais está tomando mais forma. E ele depende muito também dos países chegarem no máximo, no pico de emissão deles. Se todos os países chegarem na mesma data no pico de emissões, o que é obviamente impossível, dali para frente espera-se que decresça. O problema é que a gente continua fazendo novas explorações de petróleo, abrindo mina de carvão, então esse pico vai demorar um bocadinho para chegar. E a pandemia e a guerra na Ucrânia acabaram também trazendo algumas variáveis novas para a gente lidar. E o mercado de crédito carbono do Acordo de Paris, que ele prevê, que foi negociado na COP de Glasgow, os ajustes correspondentes. Por quê? Um país vende para o outro um projeto. Quando ele vai contabilizar o que ele tem, quem comprou o crédito pode usar aquele crédito para bater a meta dele, para bater a meta que ele se comprometeu. Mas o outro país não pode usar o mesmo, senão a gente está usando o mesmo crédito para bater coisas diferentes, um crédito só para dois. E que foi um dos problemas, um pouco também do protocolo de Kyoto, governança, o que a gente fala do risco de double counting. Então, o que se negociou na COP de Glasgow foi o país que vendeu tem que fazer um ajuste correspondente para voltar. Ele não tem mais direito àquele projeto já foi utilizado por outro, então ele tem que adicionar, ajustar a meta dele para ter esse projeto, para não contar duas vezes. Tá? Então, esse foi um acordo difícil de chegar, mas no final da COP lá se chegou. Né? O Acordo de Paris, aqui eu não vou ler, mas a ideia do 4.1 que criou isso, e eu marquei aqui o que eu acho importante, porque a gente só vê a parte do trade, mas ele fala baseado na equidade, no contexto de desenvolvimento sustentável e na erradicação da pobreza. Ou seja, não é só um negócio, é preciso que traga também benefício social para a comunidade, que seja inclusivo. E essa parte também faz parte nas certificações de dar valor. O crédito, o projeto que tem esse olhar, ele tem mais valor do que aquele que não tem, por exemplo. Isso está começando a ser quantificado. Eu estava num evento semana passada de ESG, e é muito interessante, porque, igual uma marca, quando você tem uma marca, você começa a ter um valor no balanço, um ativo no balanço. Né? Então, com o tempo, acho que a gente vai ter um ativo ambiental no balanço de quem tiver. Essa integridade vai ter um valor específico até para vender, porque hoje, quando você vai comprar uma empresa, você já tem que atentar para isso. Né? E o artigo 6º eu também não vou entrar, que acho que já estou passando do meu tempo, mas a ideia é que ele seja utilizado para justamente criar esse título, né, que é um certificado transferível entre países, vamos dizer assim, para que cada um possa bater suas metas, as metas que assumiu. Que também vou passar, só para não demorar muito. E os desafios, então? Bom, o mercado é volátil, então é um desafio aí você precificar. Né? Fraudes e erros é um problema também, porque se você pensa que é um mercado que a gente regional, nacional e até mundial, você começa a ter muita importância a questão de harmonização, de regras, para a gente saber como funciona. Não é uma solução definitiva, né? O mercado de mudança climática é um instrumento, ele não é por si só o que vai reduzir as emissões. Essa falta de harmonia entre os países, então, certificação, a gente acabou de ver agora para o hidrogênio verde, saiu a certificação da Alemanha, então, criou algumas vantagens para o Brasil, mas tirou também algumas oportunidades, do tipo de regra que eles colocaram numa certificação, tá? E dificuldades aí de emissão. E eu vou terminar com esse, que eu também tirei do texto, que eu achei bem interessante. Que aspectos a gente precisa ter
no mercado de carbono. Bom, regulado. Um marco legal claro, que é o que a gente hoje não tem, né? A autoridade reguladora. E aí tem atividades operacionais que podem ser feitas por entes privados, mas a regulação em si tem que ser feita, de certa forma, por um ente público, para que nenhum ente privado possa fazer o mercado. Então, dividir essas operações bem é importante, né? Metas e limites de emissão. Se a gente não tiver essa regra, já fica difícil. Monitoramento, relatórios e verificação, que, no fundo, é a governança como você vai apontar, são os dados, os dados que a gente precisa. Compliance e fiscalização, né? Tem que ter um monitoramento se está cumprido ou não para a integridade. Supervisão, que respeite manipulação, concorrência, ajuste, estabilidade do mercado, a finalidade, porque, senão, assim como o mercado financeiro, você tem que coibir especulação que vai interferir no mercado, né? Transparência e participação pública no processo mesmo de estabelecer o mercado, um foco nos setores relevantes, assim, não, como o objetivo é mitigar emissões, tem que pegar os setores que fazem relevância tanto para oferecer projetos quanto para evitar as emissões. Não adianta pegar quem emite pouco, porque o esforço não compensa, de fato. E a ligação aí com o mercado voluntário. As regras, o mercado voluntário tem que ser robusto o suficiente para poder dar suporte aí para o mercado regulado também. Robusto no sentido de íntegro, verdadeiro, com certificação, etc. Bom, eu fico por aqui, porque, senão, eu queria só dar esse nivelamento assim, um pouco teórico para a gente poder avançar nos outros temas. Obrigada. Bom, muito obrigado, Maria, pela exposição brilhante e didática, né? Acho que para todos fica uma compreensão muito mais fácil em relação ao tema. Só uma observação, pessoal, reiterar, nós estamos recebendo algumas questões até pelo chat, as perguntas nós vamos direcionar no final, né? Como eu comentei a vocês, aos presentes também fiquem à vontade de encaminhar ao Lucas, e também esclarecendo algumas perguntas que foram colocadas no chat, nós vamos depois, pelos canais de divulgação, tanto do escritório quanto da APS, nós vamos divulgar os slides, as palestras, e, inclusive, o link para acesso à gravação integral do evento, tá? Então, podem ficar tranquilos, vocês vão receber aí, quem está nos assistindo, posteriormente, pelos canais de comunicação. Bom, em benefício do tempo, eu vou passar, então, já a palavra para a próxima apresentação ao Fabiano Machado, que é o diretor da Apsis Carbon. O Fabiano é economista, ele tem o MBA em Finanças e mais de 15 anos de experiência em modelagem econômica, mecanismo de financiamento, estruturação de projetos, inclusive na Amazônia, Peru, Moçambique e Angola, e dará uma visão aqui ao nosso tema da parte técnica, da parte de mercado em relação aos projetos que, como a Renata já teve a oportunidade de comentar, né, que têm sido desenvolvidos pela APS. Fabiano, por favor, fique à vontade, te agradeço novamente pela atenção. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Acho que ele está ajustando ali a apresentação. Parabéns pela palestra, foi assim, muito... não, agora estou me sentindo até pressionado, porque o que vou trazer de melhor do que isso, né? É difícil, mas vou tentar. É aqui, né? Para começar, ainda um pouco nessa linha, né, de nivelar conhecimento, uma dúvida que muitos clientes nossos trazem é com relação a qual a diferença entre inventário de emissões e crédito de carbono. Tem muita empresa que chega para a gente e fala o seguinte: não, a minha empresa ela não é carbono negativa, né? Ela emite, o que é o comum. A maioria das empresas é carbono positiva. Eu posso gerar crédito de carbono? E a resposta é sim. Então, uma coisa é, pelo menos, né, dentro do contexto lá do MDL, dentro do contexto do mercado voluntário. Então, o que é um inventário de emissões? O inventário de emissões não é nada mais, nada menos do que você calcular, você mensurar qual é a pegada de carbono da sua empresa. Então, consumo de combustível, consumo de energia, especialmente escopo 1 e 2, emissões fugitivas, que a gente chama, que é a emissão de alguns gases que saem do equipamento de refrigeração, extintor de incêndio, etc., e o escopo 3, que é emissões indiretas. Então, toda a sua cadeia, transportes,
como o seu produto chega até o consumidor final, o uso do seu produto, etc., etc. Então, aqui você é como se estivesse subindo na balança, né? Qual o seu cenário atual? O inventário de emissões, ele vai ser muito utilizado hoje em dia, a gente acredita, especialmente depois do CBAM. Como a doutora Maria levantou, alguns setores vão ter que apresentar qual é o seu perfil de emissão, qual a intensidade de emissões do seu produto, né, tonelada de carbono equivalente por tonelada de produto, qual é a sua intensidade de carbono antes de vender, de exportar o seu produto para a Europa, né? Isso a gente está falando da Europa, mas possivelmente outros países, outros, como os Estados Unidos, vão adotar mecanismos semelhantes, isso enquanto a gente não tem o nosso ETS. Então, o inventário de emissões é a porta de entrada, das empresas quando quer tratar do tema carbono, tá? Por outro lado, gerar crédito de carbonos, e aí aqui não estou falando do mercado de emissões, né, que também é um bicho um pouco diferente, o ETS, como a doutora Maria colocou. O crédito de carbono, ele é baseado em projetos. Então, vou dar o exemplo do primeiro projeto que a gente fez, como a Renata comentou, que foi para a Ambev. A Ambev não é uma empresa carbono neutra, ela tem suas emissões. Porém, ela tinha um projeto específico que era substituir combustível nas suas caldeiras. Essa era uma metodologia que era muito utilizada nessa época, inclusive. Então, com base naquele contexto daquele projeto, ela demonstrou que ela reduzia as emissões se comparado ao cenário anterior, a linha de base, né, o business as usual. Então, e existem várias metodologias, vários tipos de projetos que são aplicáveis para você gerar crédito de carbono, né, e sempre a partir de ações antrópicas, que a gente fala, né, ações do ser humano. Então, uma outra dúvida que muita gente tem, a floresta em pé, ela gera crédito de carbono? Por si só, não, né? Isso é uma discussão grande quando você fala nos projetos RED, que exatamente são os projetos da redução de emissão por desmatamento e degradação. Podem ser reduções de emissões ou remoções, é um pouquinho diferente, né? Remoções de CO2, nossa tecnologia hoje mais conhecida é a árvore, né? Uma tecnologia da natureza, que já faz isso naturalmente. Então, existem metodologias hoje de remoção baseadas no reflorestamento. Aí você pode entrar no mérito da permanência, né? Que é o ponto. Aquela árvore, em algum momento, ela vai ser ou derrubada, ou vai ser retirada. Então, tem uma discussão aí em relação à permanência. Porém, essa é uma outra forma de você gerar crédito de carbono, pela remoção. E há hoje também diversas tecnologias sendo trabalhadas, investidas, de você remover e estocar esse carbono no solo, inclusive são tecnologias bem caras, né? Você tem a demonstração de adicionalidade, foi um ponto que a doutora Maria também já comentou, que é basicamente isso que eu comentei, né? O quanto o seu projeto ele é diferente, ele reduz emissões se comparado ao que era feito antes, ou o que seria feito na ausência do projeto. O termo é bem esse, né? Na ausência do projeto, por exemplo, a energia viria de uma termoelétrica, mas o meu projeto de energia solar está substituindo essa energia de termoelétrica de combustível fóssil. Essa é uma das formas de você demonstrar adicionalidade. Tem outras, né? Barreira de investimento, barreira cultural. O crédito de carbono ele foi criado para incentivar, né, novas tecnologias e um novo comportamento. Então, se aquele projeto ele já seria feito sem o crédito de carbono, é mais difícil solicitar o crédito de carbono. Você não precisa daquele incentivo econômico. Isso também é um dos pontos da adicionalidade. E aí, esse crédito de carbono ele tem sido utilizado pelas empresas no Brasil e no mundo para compensar suas emissões. Tá? Então, de novo, a empresa faz o inventário de emissões, escopo 1 e 2, e ela compensa comprando créditos de carbono. Tá? Algumas, inclusive, dizendo que são neutras, né? Não porque elas são neutras nas suas operações, mas porque elas compensaram as emissões da sua operação, o que, inclusive, tem trazido alguns problemas, né? Climate litigation, alguns pontos de empresas que alegam que são carbono neutro, porém, se você questiona a integridade do crédito que foi utilizado para compensar essa emissão, você pode ter um problema lá na frente, como já tem empresas lá fora tendo. Tá? Então, o ponto da integridade, né, e da qualidade do crédito volta aqui sempre. Mercado, além da divisão de inventário de emissões e crédito de carbono, tem uma divisão também que é bem importante, que é mercado voluntário e mercado regulado. Aqui eu vou falar bem rápido, porque a doutora Maria já falou bastante,
Mas o mercado regulado é quando você tem, obviamente, uma lei, né, um arcabouço jurídico, geralmente é o cap and trade, tem outras formas também, e o mercado voluntário, que é o mercado que hoje funciona no Brasil, é quando empresas, como o próprio nome diz, voluntariamente decidem compensar suas emissões. Alguns estudos, né, saiu um estudo recentemente dizendo que empresas que compensam suas emissões tendem a reduzir mais as emissões, né, por um incentivo econômico, tem um custo relacionado àquilo, então ela tem mais incentivos a reduzir, porque também tem gente que critica, é bom trazer, né, todas as correntes, tem gente que critica o mercado de carbono dizendo que ele pode estimular as empresas a não reduzir as emissões. Vou continuar poluindo e vou comprar esse crédito. Na prática, a gente não tem visto isso, né? Os estudos têm mostrado que tem, sim, estimulado a redução de emissão. E aqui são alguns padrões, os mais conhecidos hoje, tem outros, e esses padrões, eles não são uma entidade do governo, porque não é um mercado regulado, são entidades privadas que criam um conjunto de regras, um framework, e a partir desse conjunto de regras, esses projetos podem ou não ser elegíveis, né? Alguns projetos podem ou não ser elegíveis para gerar crédito dentro daquele padrão. Então, aí o primeiro ponto que é uma característica desse mercado voluntário é que padrões diferentes podem ter precificações diferentes. Tá? Então, o mesmo projeto de energia, por exemplo, se ele está cadastrado num padrão, ou não pode estar em dois, né? Senão é dupla contagem, mas se ele está cadastrado em um padrão ou em outro, o crédito carbono ele vai ter uma precificação diferente. Tem vários fatores para isso, mas aqui entra muito na reputação, né, do padrão. Então, o Verra, por exemplo, que é o padrão hoje de maior reputação, apesar de estar passando por momentos também desafiadores, o crédito Verra, que é o VCU, ele tende a ter mais valor no mercado do que outros créditos. Por outro lado, a Verra hoje, por exemplo, ela não aceita alguns tipos de projetos, por exemplo, de energia renovável, né, porque ela entende que não há mais adicionalidade. Ela foca muito nas soluções baseadas na natureza. Tá? Além disso, o mercado voluntário, além da diferença de precificação baseada no padrão, ela tem uma diferença de precificação baseada no tipo de projeto. Tá? Então, projetos, comentei aqui de projetos de energia, projetos de substituição de combustível, projetos da Floresta em Pé, que é o RED, né, o REDD. Dependendo do tipo de projeto, você tem preços diferentes. O mercado ele tem precificado, ele tem preferido comprar alguns tipos de crédito. O RED, até pouco tempo atrás, pelo menos, era um crédito muito demandado, né, especialmente aqueles com benefício social. E aí você começa, né, a agregar valor ao seu produto, né, atrelar outros aspectos para além do carbono. Enquanto energia, por exemplo, que é um crédito mais comoditizado, ele tende a ter um preço, hoje pelo menos, né, tem um preço mais baixo, até porque você tem uma oferta muito maior, você tem centenas, milhares de projetos de energia no mundo inteiro, virtualmente, né, tende a infinito, e enquanto floresta você tem limitação, que é a floresta que existe hoje. Então, você tem alguns aspectos que fazem com que o preço ele fique diferenciado dependendo do tipo de projeto. Isso é óbvio, na nossa, né, estratégia como empresa e para os clientes, a gente traz muito isso, porque você, por um lado, é bom diversificar, quando a gente pensa em portfólio do crédito carbono como ativo, né, mas, ao mesmo tempo, você tem estratégias para você ir agregando valor ao seu produto, assim como qualquer produto. Né, você tem isso também no mercado de crédito carbono. E, como dá para perceber, ele vem crescendo ao longo dos últimos anos, bastante. Tá? Uma dúvida que pode surgir, e que eu vou levantar aqui, não vou dar a resposta, porque eu não tenho, surgiu o mercado voluntário no Brasil. O que vai acontecer com esse mercado? Desculpa, surgiu o mercado regulado no Brasil. O que vai acontecer com o mercado voluntário? Nós não sabemos ainda, mas tem uma tendência a ter algum tipo de fungibilidade entre um crédito e outro. Como isso vai ser feito? Quais padrões serão aceitos? Isso ainda está muito em aberto. Né? Então, essa é um dos desafios que a gente tem para frente. Né? Eu registrei meu projeto hoje no mercado voluntário e surgiu o mercado regulado. Eu posso transferir, hoje, por exemplo, eu posso transferir o projeto do MDL para o Gold Standard. Isso acontece. Isso vai acontecer lá na frente também? O Brasil vai permitir isso dentro do mercado regulado? São dúvidas que a gente tem, que a gente ainda não tem resposta. Né? Essa padronização, homogeneização
das metodologias, dos padrões, ela é importante exatamente para isso, né? Para você conseguir ter esses termos de trocas bem claros e conseguir navegar por diferentes padrões, não perder o seu projeto porque, por exemplo, surgiu o mercado regulado. A gente não acredita nisso, inclusive, e também vão ter muitos outros setores fora do mercado regulado, né, que vão continuar atuando, comprando o seu crédito no mercado voluntário. Tá? Outro ponto, né, que nos perguntam muito, como é que... Tá bom, eu quero gerar crédito de carbono, o que eu tenho que fazer? Né? Quais são os passos? Eu tenho uma floresta, tenho uma área, né, privada que representa 10 mil hectares de floresta, eu posso amanhã ir a algum lugar e requerer meu crédito de carbono? Não é assim, né? É um processo ainda relativamente complexo, que precisa ser feito, né, que é esse caminho que está aqui, onde você elabora um estudo. A primeira coisa que a gente faz, para qualquer cliente que chega para a gente, é elaborar o estudo de viabilidade. Em alguns casos, esse estudo é mais rápido, é mais óbvio, em outros, nem tanto. Mas a gente fica um tempo entendendo se aquele projeto é tecnicamente e economicamente viável. Porque pode ser que ele seja tecnicamente viável, ou seja, tem a metodologia, ele tem adicionalidade, tem tudo, ele pode gerar crédito, mas ele não tem tamanho suficiente para justificar. Então, o investimento necessário para desenvolver o projeto, ele não compensa o preço, né, o lucro, ou talvez nem lucro que eu tenha lá na frente, dado a quantidade de crédito que eu vou gerar e o processo todo de certificação, que é caro. Então, a primeira coisa que a gente faz é viável economicamente, tecnicamente? Se for viável, ainda dentro de um estudo preliminar, a gente desenvolve o PDD. O PDD, que é um termo muito falado no mercado de carbono, é um grande template, assim, um documento, às vezes de 100, 200 páginas, onde você descreve o seu projeto de carbono. Tá? E aí entra, inclusive, o nosso, né, nosso trabalho, nossa expertise, de descrever esse projeto de acordo com as metodologias. Né? Cada metodologia tem um passo a passo específico, que a gente segue esse passo a passo, né, analisa, estuda como aquele projeto está gerando valor, gerando crédito, a partir daquelas equações infinitas que tem lá na metodologia, quais são os benefícios, né, salvaguarda de Cancún, dependendo do projeto, certificar que eu não vou causar outros impactos socioambientais quando eu implemento meu projeto, que isso pode acontecer. Então, tem uma série de critérios e de pontos que são descritos no PDD, e esse PDD, que é feito por empresas como nós, desenvolvedores, ele é apresentado para um auditor. Tá? Então, um validador, um terceiro, no caso da VER, eles chamam de VVB, esse auditor ele olha esse PDD e compara com a metodologia. Isso tudo já demorou aí uns 4, 5, 6 meses, às vezes, né, dependendo do tipo de projeto. E o validador ele verifica, é uma auditoria mesmo, um cara crachá. Né, isso está de acordo com o que foi solicitado na metodologia? Estão de acordo, sempre tem dúvidas, né, tem questionamentos, como qualquer auditoria. Estando de acordo, esse projeto ele é registrado e se torna público. Tá? Então, passou aí um ano, às vezes 2 anos, até agora não gerou crédito. Tá? Depois disso, depois que você tem esse projeto validado e registrado, aí sim começa o período de monitoramento. Né? E aí, ao longo dos próximos anos, tem projeto o MDL falava de 3 ciclos de 7, ou um de 10, Verra tem muitos projetos que falam de 30, 20 anos, tem diversos tipos de prazos diferentes, mas ao longo dos próximos anos, tudo dando certo, o PDD é uma grande promessa, né? Você promete fazer alguma coisa, ou preservar a floresta, ou produzir energia renovável, enfim, depende da metodologia. Se você cumprir o que você prometeu ali, você vai ter o seu crédito gerado, né? E aí, ano a ano, em geral, tem empresas que esperam 4, 5 anos para certificar, mas o business as usual, né? Todo ano você vai lá, certifica, vai o auditor de novo lá, verifica se você realmente cumpriu o que prometeu, certifica, emite o crédito, e o crédito, aí sim, você tem aquele papel, aquela unidade, aquele ativo intangível para negociar e para poder monetizar e transformar em dinheiro. Então, o ciclo, né, cash flow, o fluxo de caixa assim, de um projeto de carbono é esse, 1 ano, 2 anos investindo no projeto, e depois, pelos próximos anos, tendo a receita da venda do crédito e tendo os custos ali de monitoramento de certificação. Tá? É basicamente esse o processo.
quais metodologias existem hoje? São literalmente centenas de metodologias que geram crédito de carbono hoje nessa linha, né, baseados em projetos. Algumas mais utilizadas, outras nunca foram utilizadas. Separei algumas aqui, que são metodologias que a gente entende que tem bastante vínculo e potencial no Brasil. O Brasil é uma grande potência na agricultura, na energia renovável, na floresta, no combustível renovável. Então, a agricultura, né, também é uma dúvida de muitos clientes nossos, produtores rurais. Eu sou um produtor, eu posso gerar crédito de carbono? Sim, é possível. Tem a metodologia lá da Verra, que é a VM 0042, que fala da agricultura regenerativa. De novo, o critério sempre é o mesmo, né? O que é feito hoje? Qual é a linha de base? Qual é o business as usual? É a produção de soja desse tipo, a produção de pecuária desse tipo. O que você propõe no PDD é sempre algo que vá além. E esse vá além, obviamente, é medido em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa ou remoção. No caso da agricultura, dá para ter os dois, né? Aumento do estoque de carbono no solo e redução do óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa liberado pelo NPK, que é um fertilizante. Então, se você, por exemplo, reduz o uso de NPK na sua produção e usa bioinsumo, a gente trabalhou com uma empresa de bioinsumo recentemente, que aumenta, ou que você consegue comprovar que aumenta o estoque de carbono no solo, você tem potencial para gerar crédito de carbono. Tá? Sempre passando por todo aquele ciclo. PDD, monitoramento, tudo aquilo. Isso é uma vertente aí que a gente está enxergando bem promissora nos próximos anos aqui para o Brasil. Porque o Brasil já tem, a soja, por exemplo, no Brasil já é uma prática até relativamente boa, né? Em termos de linha de base, não é tão bom assim, mas a agricultura no Brasil, especialmente a soja, em termos de silagem, né? Tem algumas práticas que a gente usa, cobertura de solo, que são comuns aqui, que não são comuns lá fora, e que são, do ponto de vista de carbono, interessantes. Mas ainda tem muito espaço para melhorar, especialmente na pecuária, né? A pecuária é muito extensiva, pasto degradado, pouco investimento. Então, essa é uma linha que, tendo investimento, tendo soluções de crédito, tem uma avenida bem interessante aí para frente. Recuperação de metano, tem ali a figurazinha do porco, mas não é só no porco, mas muitos projetos de suinocultura que trabalham a recuperação do metano, né, das fezes, você coloca no biodigestor, e esse metano, ao ser recuperado, geralmente nem se produz o biogás, só queima, mas você tem ali transformar o metano em CO2, né? Você tem uma metodologia que é bem famosa, que utiliza esse tipo de projeto para gerar crédito de carbono também no agro, e essa já é diferente da outra, que ainda é nova e pouco utilizada, essa já é relativamente bem utilizada. Tá? Energia renovável, já tem diversos projetos nesse sentido. Aí, hoje está um pouco mais difícil gerar crédito de carbono da energia renovável, mas, eventualmente, no mercado regulado, talvez isso volte com força, porque ainda tem um caminho muito grande, concordo, para a gente ter, né, acho que é 20 e poucos % das nossas emissões, é o terceiro, né, uso da terra, pecuária, né, agricultura e depois energia. Então, nosso perfil de emissões de energia ainda contribui bastante. RED, a RE, RED é o projeto que eu estou falando já aqui há um tempo, né, redução de emissão por degradação e desmatamento, que é basicamente o projeto da floresta em pé. Então, quando você tem uma floresta em pé e prova, isso é bem subjetivo, que você está evitando o desmatamento futuro, reduzindo esse desmatamento futuro e, consequentemente, as emissões oriundas desse desmatamento, esse projeto ele é elegível a gerar crédito de carbono. Hoje, a maioria dos projetos no Brasil é RED, né, via metodologia da Verra. E o ARR, que é reflorestamento, né? Então, você não está evitando o desmatamento, você está recuperando, está reflorestando. Também tem uma série de elementos aí que eu não vou entrar no detalhe para não passar o tempo. Combustível renovável, tem o CBIO, que já é regulado, né? Na verdade, é uma coisa que está dentro do mercado regulado, mas também tem algumas tecnologias que a gente tem estudado, de alguns parceiros nossos, de etanol de segunda geração, que podem até gerar crédito de carbono dentro de outro contexto, né, do próprio MDL, pela não emissão, MDS, né, agora, pela não emissão do metano. Então, mas tem outros, aqui a gente citou alguns, são literalmente centenas de metodologias hoje, e novas sendo feitas. A gente, nesse momento, está fazendo uma nova metodologia, a gente está seguindo esse processo todo
para desenvolver uma nova metodologia. Então, se você tem uma nova tecnologia, e essa nova tecnologia, você consegue provar que ela reduz emissões se comparado à linha de base, mas que ela tem uma série de desafios para ser implementada, que é comum, né? Novas tecnologias têm barreira cultural, é caro, no começo é caro, por aí vai. Você consegue solicitar uma nova metodologia para estudar, obviamente, né, o quanto ela é adicional, o quanto ela reduz emissões comparado ao cenário à linha de base, e submeter para isso ser avaliado e ser aprovado. A gente está fazendo para a construção civil, por exemplo, de wood frame, de um cliente nosso, que é um assunto aí que deve também ter um potencial bem grande no futuro. E aí, para terminar, falar um pouco mais de outras oportunidades, né? A gente fala muito do crédito carbono. Essa é a única solução, né? A única possibilidade? Não, tem outras. Você tem o CBIOS, que eu comentei, que já é um mercado regulado aqui no Brasil, ainda pouco líquido. Então, a gente precisa entender, inclusive, como é que ele vai caminhar no futuro ETS, né? Essa é uma dúvida que tem, do próprio setor, né? Se isso vai ser incluído ou não. Você tem crédito de metano, eu só estou comentando aqui dos créditos de metano, porque ele estava no decreto, que foi revogado, né, o decreto de 2022, e eu acho que tem um dos PLs hoje na Câmara que fala sobre crédito de metano. E eu converso com nossos amigos da Holanda, né, um parceiro nosso de fora, eles comentaram que na Europa também tem esse tipo de construção. Que aí, porque o crédito carbono, eu não falei isso, mas só para reforçar, ele é para qualquer não, né, mas pelo menos para os principais gases de efeito estufa. Você converte o gás de efeito estufa em carbono, em tonelada de carbono equivalente, de acordo com o potencial de aquecimento global. Ainda assim, tem alguns países que usam o crédito de metano para incentivar alguns tipos de práticas relacionadas especificamente ao metano, que aí é muito ligado ao resíduo, né, recuperação de resíduo, não aterramento, de resíduo orgânico, e na agricultura também, porque também você tem muito resíduo orgânico que pode ou ser reaproveitada. A própria metodologia da suinocultura, ela é de recuperação de metano. Tem outras formas de você monetizar o serviço ambiental, comentei da floresta em pé. A floresta em pé, por si só, não gera crédito de carbono. Você pode monetizá-la de outras formas, sim. Né? Você tem os pagamentos por serviços ambientais, a CPR Verde, que é um instrumento que está numa lei, então ele tem uma regulação por trás, mas que ainda não vingou, vamos dizer assim, no Brasil, mas a gente acha que tem um caminho. Estamos estudando agora, inclusive alguns cases para entender como a gente evolui. Então, é uma forma de você também conseguir valorar ou precificar a floresta, especialmente quando você tem dificuldade de fazer isso via crédito de carbono, porque pode acontecer. Outros biomas, né? Porque o crédito de carbono está muito relacionado ainda no Brasil, na Amazônia, no Cerrado. Então, a CPR Verde, o PSA, ele pode entrar com outros tipos de bioma em outros contextos. E outros tipos de ativos ambientais. Ali eu citei o crédito de biodiversidade, mas tem outros, crédito de água. O biodiversidade eu citei porque também é um assunto que está aquecendo aí agora, né? Por causa da COP, não da COP das partes, não a COP do clima, mas a de biodiversidade, que criou também temos metas agora em termos de redução de biodiversidade, né? Parar a perda de biodiversidade, de preferência, inclusive, melhorar, né? Aumentar. Então, devemos ver aí, nos próximos anos, muita regulação, muitas atividades sobre esse tema também. Tá? Óbvio, quando você tem um projeto, que é o nosso caso, né? Um projeto na floresta amazônica, que você, além de preservar a floresta, você está, consequentemente, preservando aquela biodiversidade, você já está num caminho natural de conseguir mensurar e valorar esse tipo de crédito. Mas isso ainda não está muito bem definido. Qual o modelo, qual o tipo de precificação, isso é um assunto relativamente novo. Então, só que não sei se eu já passei meu tempo também, mas para terminar a fala, falar um pouco aí 2 minutos, né? Então, cronometrei bem. Aproveitar para agradecer, né? Agradecer aqui a presença de todos, passar aqui a palavra para a Vivian, falar um pouquinho mais. E, óbvio, tendo dúvidas, ao final do encontro, eu posso tirar. Tá bom? Obrigado. Não precisou dos minutos.
Muito obrigado, Fabiana, pela instigante apresentação, abordagem. É importante, né, ter esse cenário do ponto de vista mais prático, né, de como funciona o processo de certificação, que a maior parte das dúvidas, inclusive, que nos chegam, são relacionadas a isso. Eu já tenho algumas perguntas que já encaminharam aqui, que depois eu faço questão de te endereçar. Bom, também aí em benefício do tempo, porque a gente não supere muito do que a gente já tinha previsto, eu vou passar a palavra à Vivian, que vai fazer uma abordagem aqui sobre as perspectivas do mercado de carbono no Brasil, o viés jurídico em relação aos projetos de lei, que já foram até comentados aqui. A Vivian é a advogada da nossa equipe de regulatório, ambiental, mudanças climáticas e ESG. Ela tem o LLM em Direito Ambiental e Políticas Públicas na Faculdade de Direito de Stanford, e ela também é especialista pela PUC de São Paulo e pelo CEDIM em Direito Ambiental e Direito de Energia. Então, passo a palavra à Vivian, que poderá apresentar para vocês. Obrigado. Eu acho que eu vou ficar lá por questão de enxergar mesmo. Não, pode sentar, está um frio. Não tem problema nenhum. Está bem frio. Bom, depois da apresentação deles vai ser até fácil fazer a minha. Já explicaram bastante coisa. Mas eu vou trazer um pouco sobre o desenvolvimento do mercado regulado no Brasil, mas a legislação, que, como a gente já falou bastante, não existe um mercado regulado hoje em dia. Existem atualmente algumas legislações que estão sendo desenvolvidas para poder criar esse mercado regulado, né? Aqui, quando a gente vê o desenvolvimento da legislação, primeiro começa com a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que criou o MBR, que é o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. Depois a gente tem o Acordo de Paris, que a doutora Maria já tratou bem, em 2015, que tem a NDC, o artigo 6º. Só que a gente vê que tem esse ato, né, de 2009 para agora, desde 2021, ter esse boom de legislações sobre o mercado regulado, sobre o mercado de carbono, na verdade, ativo de carbono, né? E aí, por quê, né? O que está acontecendo que daí teve esse momento de boom de legislação? Algumas coisas aconteceram. As ações climáticas mais ambiciosas, quando a doutora Maria bem falou, o IPCC mostra que assim, a gente está chegando no limite do tempo que a gente pode atuar para conseguir efetivamente reduzir as nossas emissões. A COP28, que terminou o artigo 6º, a regulamentação do artigo 6º, que também era esperado. E a gente não pode deixar de falar também a COP, que vai ser no Brasil, a COP30, que é importante também. Eu acho que também tem esse movimento para a gente começar a desenvolver a legislação para chegar na COP com isso pronto. Mas outro ponto que é muito importante falar é que todos esses PLs que foram apresentados até agora, eles não falam de um mercado regulado em si. Todos tratam do MBR, que o MBR é um crédito de carbono, que vai participar dos projetos de offset, que o Fabiano explicou também, a doutora Maria também explicou, que é um crédito de carbono, não é uma permissão que funciona no mercado regulado. O único que fala de mercado regulado até o momento é o PL, a Minuta Federal, que está sendo discutida, que a proposta é que seja lançada no fim do ano, mas só ele que efetivamente está falando do mercado regulado, né? E eu trouxe aqui um pouco para a gente explicar melhor, então, qual que é a diferença do mercado regulado e do mercado voluntário. A gente tratou isso bem também, mas eu acho que o melhor é focar em 3 pontos que vão fazer um mercado regulado existir. Primeiro é que ele precisa ser obrigatório com setores específicos. Como a doutora Maria falou, o RenovaBio tem este ponto. Ele é obrigatório. As distribuidoras têm que participar do RenovaBio e comprar CBIOS. O segundo ponto é que tem uma emissão de licenças, não são créditos carbono. Porque, como a Fabiana falou, você faz um projeto, esse projeto reduz emissões, gera crédito. Aqui é diferente. O governo vai dar uma permissão para você poder emitir carbono. São momentos diferentes, né? E, de novo, é um teto, que é também diferente do mercado voluntário. O mercado voluntário, que não é o que também falam, que você vai emitir quando você quiser, não é assim que funciona, porém, efetivamente tem um limite de emissões. Então, todos os setores que estão regulados dentro do sistema vão poder emitir até um limite. Eu fiz um desenho, eu achei que também ajuda, às vezes, a entender um pouco melhor, mas é um pouco isso. Assim, o governo, primeiro ponto, vai passar essas emissões, cada setor vai ter uma quantidade de permissões específicas. O cálculo dessa alocação é super complexo e faz parte da legislação, por isso que é tão importante ter uma. Mas aqui, vamos supor, setor A, B e C, cada um tem o seu quantidade de permissões. Aí vamos supor que o setor A emitiu 4, emitiu a mais, e o setor B emitiu a menos, né?
Aí, assim funcionaria um sistema de mercado, que o setor A pode comprar do B, que teve uma permissão a mais, ele pode comprar do governo, que pode leiloar essas permissões, ou pode comprar de projetos de offset, que são todos o que o Fabiano explicou, que são os créditos de carbono em si. Esse aqui tem, como é que chama? Para música? Enfim. Aí, eu trouxe alguns mercados regulados aqui também, porque existem, a gente também tratou um pouco dos mercados regulados, atualmente são os maiores, que é o ETS da Europa, que a gente pode ver de 140 bilhões de dólares em valor de mercado, então é um mercado bem grande. O da Califórnia, por mais que seja o mais conhecido, ele não é o maior em valor. Isso porque eles tiveram algumas questões com valores de créditos, etc. Mas esses, atualmente, são os mercados regulados que existem de carbono e os mais relevantes. E a ideia é a gente criar um mercado regulado similar a esses, né? Aqui, de novo, eu trouxe só para a gente entender assim, o status que estão a regulação, mas, de novo, para apontar que nenhum é um mercado regulado em si. São todos projetos de carbono, são todos créditos de carbono, e esse é o único que efetivamente trata do mercado regulado. Por isso que está tendo também essa espera para poder efetivamente sair essa minuta federal, para efetivamente a gente ter esse mercado regulado, né? Aí a pergunta que todo mundo faz é como vai ser esse mercado, né? O que a gente espera desse mercado, quais vão ser os quesitos que vão ser adotados por esse mercado. E já existem dois estudos, está sempre ótimo, tudo bem. Existem dois estudos muito importantes que foram feitos, um do Banco Mundial, que é o projeto PMR. Estou parecendo a Beyoncé aqui, né? E o projeto PMR, que é um projeto do Banco Mundial, que ele fez um estudo de 5 anos sobre... Assim, a pergunta que eles fizeram é, vale a pena ter um mercado regulado? Se valer a pena, que a resposta era sim, como ele deve ser feito. E a proposta do CBEDS para o mercado regulado. A proposta do CBEDS foi até feita como um substitutivo para o PL 528, que foi o primeiro que apareceu, né? E foi engraçado que o primeiro que apareceu, até o relator falou que eu não sei o que eu estou fazendo, eu só quero que isso saia, eu só quero que as pessoas comecem a tratar desse tema. Assim, foi útil, foi bom, realmente as pessoas estão tratando disso, né? E os dois objetivos primeiros do PMR foi, que o Dr. Maria até falou no começo, que a gente tem que não esquecer que o mercado de carbono é feito para um objetivo climático. Ele foi feito para a gente reduzir emissões de uma forma de mercado, de uma forma a conseguir ainda se beneficiar financeiramente das nossas reduções de emissões. Mas a gente não pode nunca perder isso de vista, que ele é feito para reduzir emissões. E fortalecer a competitividade, que é o caso aqui do Brasil. A gente tem as possibilidades para crescer, a gente tem formas de conseguir criar um mercado grande, de grande valor, e a ideia é que todos juntos consigam atuar para essa transição energética juntas, e não beneficiar a todos. As principais reflexões do PMR, que eu trouxe os principais pontos que eu acho que tem que se prestar atenção na hora de fazer um mercado regulado, que é um instrumento legal, arcabouço regulatório, implementação gradual, mecanismos de proteção e competitividade. Eu vou entrar em cada um. Mas o instrumento legal, arcabouço, que precisa de uma lei. Acho que a Maria até falou no fim que a gente precisa de uma lei específica, é algo muito complexo, não pode ser feito por decreto, não pode ser feito por outra lei, precisa ter uma lei específica com muito estudo, e falando com todos os stakeholders, as empresas, a sociedade, para conseguir fazer uma lei bem estruturada. Um órgão implementador, porque sim, vai dar trabalho, a gente precisa de um órgão e uma governança bem estruturada para poder organizar, e mecanismo de estabilidade de preço, que a gente também falou, os preços são voláteis. E foi um grande dos problemas da Europa. O mercado da Europa teve assim 3 fases, e na primeira e na segunda fase, os preços despencaram das permissões, porque o quê? Eles colocaram um limite de emissão muito baixo, o teto, quer dizer,
era muito alto o teto de emissões, então as empresas não tinham por que reduzir suas emissões. Né? Se eu gritar. Eles colocaram o limite de emissões muito alto, então as empresas não tinham, empresas não, né? Os setores regulados não tinham por que diminuir as emissões. Quantidade de offsets que poderiam tirar do mercado. E eu acho que isso também não deu certo. Grande. A quantidade de créditos internacionais que podiam comprar muito grande. E eles falam que a crise de 2008 também impactou muito, mas tem discussões de que se eles tivessem feito as duas outras coisas melhor, não teria impactado tanto. Mas, bom, é que o preço é um ponto muito relevante, e eles criaram essa reserva de estabilidade de mercado para conseguir regular isso. E, assim, aprender com os erros dos outros, né? Como a gente já viu o que tem que fazer, que tem que ter um limite de emissão bem estruturado, tem que descer conforme o tempo, tem que ter uma porcentagem de offsets para poder trabalhar junto com o mercado regulado. E a gente pode ver, né, que depois subiu o preço dos créditos e hoje em dia, das permissões, e hoje em dia é um mercado muito mais valioso. Pelo gráfico a gente conseguiu ver, né, 140 bilhões é bastante. Implementação gradual, que acho que o Dr. Mário até falou isso, que a ideia do mercado é conseguir estruturar todos, para todos conseguirem fazer parte. Então, a ideia do projeto 3, da implementação inicial, aquele test run básico, e depois descendo a emissão sempre do mercado para conseguir cada vez mais estimular a reduzir as emissões de cada empresa. Mecanismo de produção competitiva, isso é muito importante, mas é uma coisa complexa, que a ideia é assim, você conseguir proteger os setores que têm alta emissão e podem ter, e são mais expostos ao comércio internacional, ou seja, que podem sair do Brasil caso tenha um mercado regulado aqui, ou que vão se prejudicar por ter um mercado regulado. Então, existem vários mecanismos de formas de você alocar essa permissão, você consegue alocar essa permissão de forma por um período, que pode ser por grandfathering e benchmarking, que é uma estrutura muito específica do mercado, mas o ponto principal assim, é que eu acho que tem que ter proteção de competitividade dentro do mercado. Por que isso? Tributação, está valendo. A ideia do mercado é que todos consigam participar e desenvolver e fazer a transição juntos, não prejudicar ninguém. Então, esse é um ponto muito relevante no mercado, de manter a competitividade e fazer todos os setores crescerem juntos. E os tipos de setores regulados. A gente mostrou aqui bem, as emissões são diferentes. Por mais que o nosso setor de energia ainda emita, tem uma emissão diferente da Europa, tem uma emissão diferente da Califórnia, que é praticamente só transporte. A gente tem que levar em conta a pecuária, a gente tem que levar em conta o nosso setor energético também, tem que trabalhar, colocar o nosso setor de floresta como forma de gerar crédito, gerar offset, que a gente também não pode perder de vista. E o PMR faz isso muito bem, ele faz uma estrutura específica para o Brasil pensando em emissões, e é um ponto que a gente também não pode deixar de levar em conta. E no cenário mais amplo, né, que eles fizeram vários cenários de mais ou menos participação dos setores regulados, chega até 60 milhões de dólares o nosso crédito. Um bom número. Foi o que o Fabiano até comentou no final, como que vai funcionar, né, essa junção do RenovaBio, como vai juntar aos outros mercados de crédito de carbono que hoje tem hoje em dia. O PMR ele traz essa possibilidade de você juntar os dois, tem uma interligação desses dois mercados. Então, juntar as permissões com os créditos de carbono. Porque, por mais que as legislações hoje em dia que existem sejam de crédito de carbono, o que a gente falou, a gente precisa também de uma uniformização, a gente precisa ter uma estruturação desse mercado de carbono. Então, por mais que ele não seja obrigatório, seja voluntário, ele pode ser regulado. Ele pode ter um mínimo de quesitos e uma estrutura para ter uma conversa entre os dois mercados e também poder dar uma segurança para quem compra o crédito, ter qualidade no nosso crédito.
Então, a regulação não é ruim. Um vai ser obrigatório ou vai ser voluntário, mas a regulação de ambos é bem-vinda e deve, sim, ser feita, para a gente cada vez crescer mais com essa opção, e não ser o que eu faço, como eu faço, e ter quesitos específicos para cada ponto. E aí, no PMR, ele colocaria o RenovaBio como um crédito de carbono, conversando com o regulado. Como isso vai ser? Cenas para o próximo capítulo. O do CBEDS, ele é muito parecido com o PMR, ele não traz assim pontos muito diferentes. O que é bom é porque ele fez esse substitutivo para o PL 528 para assim, deixar bem claro, não adianta fazer só um mercado voluntário, vocês não estão regulando o mercado obrigatório. Tem que ter uma regulação do mercado voluntário, do obrigatório, que se não houver, não vai desenvolver do jeito que a gente espera. E a única diferença é que também o escopo dele é para emissões industriais, então seria um escopo reduzido que também não faria muito sentido para o Brasil. Tentei não atrasar todo mundo, foi bem. Então, o que a gente deve esperar, né, do sistema de créditos das emissões? Eu acho que a gente já tocou nisso em alguns pontos, mas ele tem que ser obrigatório, né, e tem que ter alocação de permissões. É isso, é o quesito básico para você efetivamente ter um mercado regulado em si. Tem que ter uma coerência com a nossa NDC e o objetivo climático, a gente não pode perder isso de vista, que é um ponto de mudanças climáticas, para a gente reduzir as nossas emissões e fazer uma transição. Tem que ter sinergia com o artigo 6º do Acordo de Paris, que vai ser muito complicado conseguir fazer os dois mecanismos conversarem, mas vai ser necessário, não tem como, como a gente vê 3 mercados que não se conversam. Os 3 mercados têm que se conversar de alguma forma, e o melhor jeito é você conseguir regular de uma forma que eles consigam interagir. A inclusão gradativa de setores, como a Europa faz, que não coloca todos os setores ao mesmo tempo, você vai cada vez colocando mais setores, e a ideia é que todos os setores, numa hora, participem, independentemente de emitirem ou não. Abarcar a área de corte no Brasil, porque também é um setor emitivo, a gente não pode imitar exatamente como a Europa faz. A inclusão de projetos de offset, que o Fabiano bem falou. E esse é um ponto que tem se falado bastante, né, dos projetos também, de projetos que estão feitos em comunidades tradicionais, que o Fabiano também bem falou, que o projeto não é só pegar o crédito, né? Ele tem um desenvolvimento socioeconômico dentro desse projeto, ele é toda uma coisa complexa que não se trata só do carbono em si. Infrações e sanções, infelizmente, faz parte da regulação, a gente precisa ter infrações e sanções, quais vão ser, como elas vão ser aplicadas, para quais setores. Setores mais emissores vão ter uma infração maior, se vai ser simplesmente por não cumprir a meta, coisas que devem ser perguntadas e levadas em conta. A gente vai ter que ter um registro nacional, que foi o que o decreto fez, que foi revogado, a ideia é que ele tentou criar um registro nacional para os créditos que ainda não existiam. Mas a ideia é isso, a gente conseguir ter um registro nacional para nossas permissões, para também dar credibilidade para essas permissões, para elas poderem mostrar que elas foram bem avaliadas, para a gente ter fungibilidade nessas permissões, não simplesmente você conseguir dar permissões que você não tem ideia de onde veio, por que veio, se efetivamente você conseguiu reduzir essas emissões, se você conseguiu atuar da forma que você deveria. Então, a gente precisa de um registro nacional robusto, né? E provavelmente vai ter uma tecnologia apoiando a transparência do mercado. Isso é muito interessante, porque o mercado precisa ser transparente, mas hoje em dia tem muitas tecnologias que ajudam na transparência do mercado. A gente estava assistindo em Bonn, que eles têm agora novos satélites. Isso é um pouco mais para ver se você efetivamente reduziu suas emissões, blockchain, softwares e sistemas de sobrevoamento que consegue ver muito melhor se efetivamente você reduziu as emissões, quais foram suas emissões. Então, assim, tecnologia está ao nosso lado e a gente tem que usar ela para conseguir facilitar essa contagem de emissões para a gente conseguir ver se você precisa de mais permissões, menos, e regular tudo isso, né? E um ponto que eu não vou entrar, mas é um ponto que também a gente discute, que é a tributação com o sistema
de créditos de emissões, que é o que muitos países fazem, que provavelmente talvez se aplique aqui no Brasil, que é para juntar o sistema de comércio com uma tributação de carbono. Aí já vão ser também outros trabalhos, mas é o que todos fazem. E também seria interessante se para onde vai a tributação, né? Especialmente se a tributação fosse para combustível. Se você reduzir o combustível, tem tributação do CID, tem todo um, que não vai entrar, mas todo um arcabouço ali, que seria muito interessante a gente também conseguir explorar esse ponto. E é isso, gente. Tentei ser rápido para não atrasar todo mundo. Obrigado, Vivian. Bom, obrigado a todos os palestrantes. Como a gente tinha falado no início, pessoal, a gente abriu aqui alguns questionamentos, algumas perguntas aí ao público. Na verdade, chegaram muitas perguntas, já antecipo, até pela limitação de tempo, nós não vou conseguir repassar todas aqui, mas eu encaminharei aos palestrantes, depois poderão fazer o contato aí com cada um de vocês. Mas eu selecionei aqui duas que eu acho que são interessantes, até para a gente conseguir concluir o nosso evento de uma forma produtiva. A primeira delas, direcionada aqui, Fabiana, a você, no sentido de que, e até porque eu sei que essa é uma pergunta frequente, que você deve receber bastante lá, a partir de que tamanho de área de floresta nativa ou para reflorestamento pode ser viável um projeto? Existe uma área mínima na prática? Uma ótima pergunta, sim. Recebemos ela com bastante frequência. Vou dar uma resposta objetiva e logo em seguida subir em cima do muro, tá? Porque sou meu ascendente libriano, então não consigo... a gente tem avaliado áreas acima de 10 mil hectares para créditos da floresta em pé, né, que é o RED, e para reflorestamento 1.500, 2.000 hectares. Dito isso, os biomas do Brasil são bem diferentes, o que significa que tem estoque de carbono diferente por hectare, e uma outra premissa, né, um outro ponto de um projeto RED é o desmatamento no entorno e, consequentemente, o risco de desmatamento para aquele projeto. Quanto maior o risco, mais crédito por hectare gera. Tá? Eu estou simplificando bem aqui, mas é um pouco esse raciocínio. Então, em algumas regiões do Brasil, talvez um projeto de 5.000, 6.000 hectares RED seja viável. Tá? Mas, em geral, a gente tem olhado de 10.000 hectares e 1.000, 2.000 hectares para reflorestamento. Um outro ponto, tem uma nova metodologia, que é da Social Carbon, que é de remoção de carbono. Tá? A lógica é um pouco diferente, que eu não vou também explicar aqui para não mudar muito o tema, né, onde focar muito o tema, mas dentro dessa metodologia fica um pouco mais fácil viabilizar projetos fora da Amazônia, aliás, é um dos objetivos da metodologia esse, e áreas menores, de 2.000, 3.000, 4.000 hectares. Tá? Só que é um padrão novo que a gente ainda não sabe muito bem da liquidez desse crédito. Mas já tem cliente nos procurando para fazer esse tipo de PDD, né, esse tipo de projeto. Muito obrigado, Fabiano. Uma outra pergunta, acho que aqui direcionada a Maria João e a Vivian também, vontade de complementar, seria no seguinte sentido. As perspectivas que existem, não só para o mercado de crédito de carbono, mas também pensando em as negociações climáticas, num contexto mais geral, o que se pode esperar das próximas COPs? A Vivian comentou, né, até da COP próxima que nós vamos ter esse ano em Dubai, a COP 30 que teremos no Brasil. E o que se poderia esperar em termos de avanços, em termos de mecanismos de financiamento, em fundos de mitigação, e de que forma isso pode beneficiar o Brasil e até como indução a esses mercados do Brasil? Obrigada. Bom, obrigada pela questão. Assim, a COP é sempre uma surpresa, né? A gente espera, a gente esteve agora em Bonn, né? Eu não estive, mas a Alice esteve, da nossa equipe, acompanhando. A expectativa para a COP, especificamente, essa que vai ter em Dubai, é que a gente consiga avançar nessa implementação da forma de negociação do artigo 6º, que a gente consiga estabelecer como que vai funcionar.
Mas a gente nunca sabe, quando chega lá, o mercado de carbono é sempre um tema, que sempre tem painéis específicos, sempre tem um olhar específico, e a gente tem avançado, se a gente pensar desde 2015 até agora, mas muito lentamente, a gente ainda não consegue fazer, certificar, colocar. Então, a ideia é que a gente consiga avançar na forma de fazer, mais de implementação. Essa é uma parte. Em termos de fundo de acesso a financiamento, na última COP, né, foi a de Sharm el-Sheikh, teve o fundo de loss and damage, que é um fundo que se criou, mas, na verdade, o que se criou foi uma conta bancária, digamos assim, né? Não tem dinheiro ainda. Então, a gente também espera avançar como que vai chegar o dinheiro dos países desenvolvidos para aquela conta. Um avanço interessante que a gente talvez vá ver esse ano é que, pela primeira vez, a Corte, o ICJ, né, que é a Corte Internacional de Justiça, foi chamada a opinar sobre a responsabilidade dos países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento na questão climática. A gente sabe que a decisão deve muito, assim, para usar a expressão do Fabiano, em cima do muro, mas acaba dando uma orientação de como deve ser a contribuição para esse fundo. Tá? Então, tem muita discussão, porque o fundo, em princípio, querem que seja um empréstimo, e a ideia dos países em desenvolvimento é que seja, de fato, uma reparação, não um empréstimo. Então, esse tipo de fundo também deve avançar um pouco. Fora disso, a gente tem muitos mecanismos também aqui no próprio BNDES, tal, que estão muito mais focados em o que a gente chama do financiamento verde. Antes a gente não tinha tanto, agora a gente já vê, tem uma recente apresentação aí do BNDES, eu posso até depois também compartilhar, onde eles trazem os diversos mecanismos aí focados que eles estão estudando para desenvolver mais essa questão de financiamento de projetos que possam contribuir e gerar créditos. Vivian, não sei se você quer completar alguma coisa. Na parte do financiamento, né, porque a gente conversou de Bonn, ali estava presencial, eu e o Lucas a gente acompanhou online, e no fechamento de Bonn, todos os discursos dos países era incrível, cadê o dinheiro? Incrível, cadê o dinheiro? Assim, então, o financiamento climático vai ser a questão da próxima COP, queremos fazer mitigação, queremos todos os projetos de adaptação, mas a gente precisa de dinheiro para fazer isso. Então, vai ser um tópico bem assim, discutível. O Cuba, no discurso final, nossa, foi uma festa ali, um aumento. Acho que vai ser interessante. Bom, com isso, então, pessoal, concluímos aí o nosso evento. Agradeço de novo aos palestrantes pela colaboração, pelas apresentações. Agradeço a participação de todos, a todos que também estão nos acompanhando online, né, os nossos agradecimentos, e reitero, tanto as palestras quanto os slides, as apresentações estarão disponíveis, assim como os contatos, tanto do nosso escritório como da APES, aí estarão abertos a todos aqueles que tenham necessidade de algum tipo de esclarecimento ou interesse adicional. Muito obrigado aí a todos.